Bom, nós vamos estudar agora o método da posição falsa. O método da posição falsa, ele tem um critério de busca igual ao método da bisseção, né? Ou seja, de observar o sinal da função, né? E quando houver troca de sinal, né, a gente escolhe aquele intervalo onde há troca de sinal e o outro intervalo é descartado, né? Considerando sempre o intervalo entre o ponto xl e a avaliação da raiz, xr, e o outro intervalo entre xr e xu. Então, é a mesma maneira de escolher o intervalo. Tá? Então, eu não vou falar aqui sobre a questão da escolha do intervalo, a gente já viu no método da bisseção. O que muda aqui no método da posição falsa é a avaliação da raiz. No método da bisseção, nós fazemos uma média entre o ponto xu e xl, certo? No caso da posição falsa, o que vai se fazer simplesmente é fazer uma interpolação linear entre os dois pontos, né? Isso funciona muito bem se a gente estiver próximo da raiz e a função tiver uma tendência linear próxima à raiz. Se a função for muito não linear, o método da bisseção pode funcionar melhor, né? Apesar de aparentemente que o método da posição falsa ser melhor, porque ele faz uma interpolação linear, mas ele vai ser bem mais rápido que a bisseção se a função na região do intervalo de busca tiver uma tendência próxima da linear. Se ela for muito irregular, o método da bisseção pode convergir mais rápido, certo? Mas nesse caso em que a função se comporta de uma maneira mais suave, no intervalo de busca, o método da posição falsa vai convergir mais rapidamente, ou seja, vai fazer menos interações para o mesmo erro, né? Então aqui a ideia é fazer uma interpolação linear, tá? Então imagine o seguinte, eu vou pegar esses dois pontos aqui, tentar desenhar aqui, e vou traçar uma linha reta, né? Onde que está a minha raiz? A minha raiz está aqui, ó, xr, certo? Bom, no caso do método da bisseção, a gente escolhia sempre o meio do intervalo, né? Aqui não, aqui a gente vai aproximar por uma reta, né? Na verdade, uma interpolação linear entre esses dois pontos. Então, vamos considerar o seguinte aqui, ó. Vou fazer com uma outra cor aqui. Vamos considerar que aqui a gente tem um ângulo θ. Vamos usar semelhança de triângulo, certo? Nesse ângulo θ, eu posso escrever assim, ó, tangente de θ igual a cateto oposto, que é f de xu, sobre cateto adjacente, que é xu menos xr, né? Essa distância aqui entre xu e xr, certo? Então, xu menos xr, né? Aqui embaixo eu teria menos θ, né? Mas, considerando em termos de eu considerar que esse ângulo aqui é igual, em termos de módulo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, a tangente de θ para esse triângulo que está abaixo, a tangente de θ, eu posso escrever assim, ó. Bom, se eu colocar f de x como cateto, f de xl como cateto oposto, f de xl é negativo, né? E se eu fizer xr menos xl, xr é maior que xl, vai dar uma tangente negativa e consequentemente um ângulo negativo. Acontece que esse ângulo aqui é menos aquele lá, né? Se eu considerar em termos de módulo que seja o mesmo ângulo, seja positivo, então eu vou fazer o seguinte, eu faço o cateto oposto, que é f de xl, claro, que vai dar um valor negativo. Então aqui, em vez de fazer então
xr menos xl, que daria um valor positivo, né? E a f de xl dividido por xr menos xl daria um valor positivo, portanto a tangente do ângulo seria positiva, né? A tangente seria negativa, porque o f de xl é negativo, desculpem, né? f de xl é negativo, né? Então o que eu faço? Eu inverto esse intervalo aqui, em vez de fazer xl menos xl, eu faço xl menos xr. Note que a f de xl é negativa, né? E xl menos xr, xr é maior que xl, então vai dar negativo também. Negativo sobre negativo dá positivo e as duas tangentes ficam iguais, certo? Eu posso igualar essas duas equações, né? Então, igualando as duas equações, vou colocar aqui embaixo, ó, f de xu, as duas tangentes, né? xu menos xr igual a f de xl menos xr, certo? Nós temos que isolar agora o xr aqui, né? Vou colocar um pouquinho mais para cima aqui a equação para sobrar um pouco de espaço aqui para a gente. Beleza. Então, multiplicando aqui, ó, f de xu, então eu posso fazer assim, ó, f de xl vezes xu menos f de xl xr, e agora igual, né? f de xu xl menos f de xu xr, né? Bom, agora eu posso passar esses termos aqui para o outro lado, né? E a gente fica com f de xl xu menos f de xl xr menos f de xu xl menos mais, né? Mais f de xu xr igual a 0. Bom, agora isolando o xr aqui, né? Isolando o xr, então xr está aqui, ó, certo? Então esses dois termos, esse termo aqui e esse termo aqui, passam para o outro lado, né? Então eu vou ficar com xr igual. Esse primeiro termo, passando para o outro lado, esse aqui vai ficar positivo, certo, pessoal? Então, menos f de xu xl passa para o outro lado, fica f de xu vezes xl. Esse termo aqui, f de xl xu, passa para o outro lado, fica menos f de xl xu, né? E agora colocando o xr em evidência aqui, eu tenho f de xu menos f de xl. Então f de xu menos f de xl. Eu tenho a estimativa da raiz, né? Em vez de simplesmente fazer xl mais xu dividido por 2, como a gente fazia no método da bisseção, a gente faz uma interpolação linear entre dois pontos, supondo que a função tem uma tendência linear. Se a função se aproximar de uma tendência linear,
essa estimativa vai ser boa. Se a função for muito irregular, a estimativa vai ser ruim, o método da abscissão pode ser melhor, certo? Apesar do método da abscissão ser muito simples, para alguns casos ele pode ser melhor que o método da posição falsa. Como eu falei, depende da regularidade da função em torno dos dois pontos, né? Então agora a gente vai levar essa variação da função, tá? f de x ou xl menos xl f de xu sobre f de xu sobre f de xl. Beleza, então a gente vai pegar esse ponto aqui. Eu vou fazer um Ctrl C aqui, a gente vai fazer um exercício agora, tá? Na verdade, o mesmo exercício o exercício 1 da nossa lista de exercício, o mesmo que a gente usou no método da abscissão, né? Só que agora nós vamos usá-lo, né, no método da posição falsa, certo? Então, xl é igual a 2, xu igual a 4. Aqui a gente já tinha avaliado a função nesse ponto, quanto é que vale o f de x, que é x ao cubo menos 9x mais 3, né? No ponto x igual a 2, né? xl, x igual a 2. Então dá menos 7 aqui, certo? Bom, agora avalie a função no ponto xu. xu 4, f de xu 31. E agora nós temos que usar a nossa expressão, né? Nós temos que usar a nossa expressão com os valores aqui, com esses valores, né? De xl, f de xl, xu e f de xu, com esses 4 valores, nós aplicamos na expressão e calculamos aqui o valor de xr. Então aqui é bem simples, né? Basta a gente substituir, né? F de xu é 31, xl é 2, menos f de xl é menos 7, xu é 4, né? E aqui f de xu menos f de xl. Ou seja, 31 menos 7, né? Fazendo esse cálculo aqui, pessoal, tá? Dá 2,3684, certo? E a função, a gente tem que avaliar a função em xr para poder depois escolher o intervalo, né? A função nesse ponto, ela dá menos 5. Bom, o que é que nós fizemos aqui agora? A gente tem que observar, né, a mudança de sinal da função. Vamos dar uma olhada num zoom que eu fiz aqui da função para ver se esse nosso resultado aqui está coerente, certo? Então eu dei um zoom aqui na função, tá? Entre 2 e 4. Vou tentar fazer aqui uma reta, tá, pessoal? Para a gente tentar ver o resultado graficamente aqui. Vou tentar fazer uma reta. Isso aqui tem que habilitar essa layer, beleza. Vou tentar fazer aqui verde também. Vamos lá, vou ver se eu consigo fazer aqui. Lá em cima. Beleza. E aqui embaixo, vou ter que trazer um ponto mais aqui para cima, aqui assim mais ou menos. Aqui assim. Deixa eu ver lá como é que está lá em cima. Um pouquinho mais para cima aqui. Beleza, agora eu vou dar um ESC aqui para tirar essa sujeirinha que ele fez aí. Vamos ver se eu consigo traçar aqui, olha lá. Mais ou menos, né? Ó, aqui eu tenho o 0, né? Aqui eu tenho f de x, deu 31, né? Aproximadamente aqui, para
é para 4 lá, né, pessoal? Desculpa, não é aqui, né? Aqui eu errei um pouco, peraí, vou fazer de novo então. Na verdade, meu ponto é aqui em 4, né, e 2. Vou desenhar essa reta um pouquinho melhor aqui. Deixa eu ver aqui, aqui estaria certo. Aqui teria que vir um pouco para baixo, deixa eu ver. Mais um pouco. Fechou, né? Então, aqui eu tenho o meu f de xu, que dá 31, né? E aqui o f de xl, que deu menos 3. Nota que aqui é menos 5, né? A nossa raiz está aqui, ó. Né? Deu 2 pontos, vamos lá. 2.36, 2.34, né? Tá coerente, né, pessoal? Olha só. 2.2, 2.3 no meio e 2.34, né? Então aqui deu o nosso XR. Certo? E a f de XR, um valor aproximadamente por aqui, né? É um pouco f de XR aqui, né? Então um pouco maior que 5, eu acho, né? Quanto é que deu lá? Ó, menos 5,03. Certo? Bom, olhando aqui agora, nós vemos o seguinte, a raiz está aqui, a raiz exata, né? Mas olhando aqui para o sinal da função, f de xl e f de xr não houve troca de sinal. Note que o eixo está aqui, né? Vou fazer o eixo 0 aqui para ficar mais claro para a gente. Ó. O eixo 0 está aqui, né? O eixo x, né? Claro, aqui a gente tem f de x. Né? Então, a raiz não está entre xl, f de xl, entre xl e xu, né? Porque não há troca de sinal da função. Entre xl e xr, desculpe, não está nesse intervalo. A função aqui, nos dois casos, é negativa. A raiz é óbvia, ela está aqui, ó. Né? A raiz exata está aqui. A raiz está entre xr e xu, que no caso é aqui, né, pessoal? Xu. Né? A raiz está entre xr e xu. O que eu faço? O meu xr vira xl, né? E agora eu vou procurar nesse intervalo aqui, né? Nesse intervalo entre xr e xu, né? Porque houve troca de sinal da função, né? Beleza, então voltando aqui, note, f de xr e f de xl não trocou o sinal não está, então, a raiz não está entre xl e xr, a raiz está entre xr e xu, né? Então, o meu xu continua sendo 4, consequentemente o f de xu também. Só que agora eu vou procurar no intervalo entre xr e xu, né? Porque houve troca de sinal da função. Então agora o meu xr passa a ser xl, então fica 2,3684, né? Menos 5,0303. Né? Então agora nós temos que avaliar novamente, agora calcular a raiz nesse ponto, fazendo interpolação linear entre os pontos xl e xu. Né? Os novos pontos xl e xu agora da interação 2, certo? Note que aqui, claro, no primeiro cálculo não tem uma avaliação ainda inicial da raiz, então não posso calcular o erro, né? Eu não posso calcular o erro, vamos dar uma olhadinha aqui quanto é que vale o XR aqui então. Vou fazer o cálculo aqui. XL 2,16, XU 4. Beleza. Então, o novo XR
Dá 2,5962. Certo? E o f de xr menos 2,8666. Tá? Bom, nós podemos calcular o erro agora, né? O erro vai ser 2,5962, que é o valor atual, aproximação atual, menos anterior, que é 2,3684, sobre 2,5962. Vou escrever aqui só para a iteração 2, né? A iteração 2. Então, eu tenho o erro aproximado percentual, né? Módulo. Vai ser 2,5962 menos 2,3684, que seria a aproximação anterior, sobre a aproximação atual. A gente não está trabalhando com o valor verdadeiro, sim com a aproximação atual menos anterior, vezes 100, né? Fazendo esse cálculo aqui, R$ 8,77%. Certo? Bom, a gente pode voltar lá para o nosso, não custa nada a gente voltar lá para o nosso Zoom, dar uma olhada e ver o que aconteceu, né? Aqui, né? Note que agora nós vamos tentar achar a nova aproximação entre XU e XR, que agora virou XU, né? Mas eu não vou escrever aqui para não ficar muito complicado, mas a gente fez, na verdade, o desenho não ficar muito confuso, né? Mas, na verdade, a gente fez uma aproximação daqui, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Um pouquinho para baixo. Mais um pouquinho para baixo. Acho que agora dá. Um pouquinho para cima. Vamos ver. Vou arriscar aqui. Vamos lá. Não deu. Tem que ser um pouquinho para cima aqui. Vamos lá então. Fechou. Então agora nós estamos procurando no outro intervalo. A raiz deu aqui, ó. Vamos ver lá no nosso resultado numérico quanto é que deu. 2,59, 2,6, né? Aproximadamente o que a gente fez aqui agora graficamente, tá vendo? Então aqui seria o XR na iteração 1. E agora nós achamos o XR na iteração 2, né? Para ir igual a 2, certo? Note que a gente acabou usando, ó. Agora, note que novamente, entre XL e que seria um intervalo menor aqui para essa iteração, né? E o XR, as funções não mudam de sinal, né? Então nós vamos acabar usando sempre o XU aqui, não muda, tá vendo? Isso acontece muito no método da posição falsa. Fixa um dos lados, né? Enquanto no método da abscissão ele vai trocando às vezes o intervalo, tá? Porque ele pega uma raiz bem no meio sempre, né?
Então, se a função for muito irregular, isso é ruim, vai demorar muito para chegar na convergência, né? Note que sempre o x1 não muda nunca, o que está mudando é sempre o xl, que vira sempre o xr nesse caso, certo? Note que a gente fazendo agora a interpolação linear, vamos fazer aqui a próxima nossa, ó, vai dar aproximadamente nesse ponto aqui, ó, concorda? Deixa eu tentar fazer aqui embaixo, aqui vai ter que ser assim. Estou fazendo graficamente, não era a minha intenção, mas depois eu percebi que dá para fazer. Né? Então a nossa raiz da interação 3 deve dar por aqui, ó. Eu fiz uma aproximação dela, né? 2,7 alguma coisa. Vamos lá então. Claro que não precisa ficar desenhando, né, pessoal? Ali eu desenhei só para ficar claro para a gente o que a gente está fazendo. Basta a gente observar o sinal da função, né? Então aqui, o que aconteceu aqui, ó? F de xl e f de xr estão com sinal negativo. Né? Então não houve troca de sinal. A raiz está então entre xr e xu. Xu, como eu falei, continua xu, f de xu também, e o meu xr passa a ser o xl. (2,59), 2,59, então o valor da função, claro, fica o mesmo. Avaliando, tá, pessoal? Agora, na interação 3, né, o xr, 2,71. E a f de xr, menos 1,421. Note que a 4217, à medida que a gente se aproxima da raiz, f de xr vai tendendo para zero, certo? O erro aqui, pessoal, se a gente fizer agora 2,715 menos 2,5962 sobre 2,715, né? Quanto que a gente encontra? O erro na interação 3. Vou fazer aqui, ó. O erro na interação 3. (2,750 menos o anterior, que é 2,5962, avaliação ou aproximação anterior sobre a aproximação atual, vezes 100. Né? Aqui tinha dado 8,77, a gente já tinha marcado lá, né? E aqui, agora, (4,37%. Né? 4,37% aqui. Note que a nossa raiz, 2,7150, ficou próximo do que a gente fez ali graficamente, né? 2,8, 2,7, um pouquinho acima de 2,7, tá vendo? Claro, daí cada vez mais a gente vai se aproximar do valor exato da raiz, né? O valor exato da raiz está aqui, né? Tá? Se eu usar como uma estimativa de erro, tá, pessoal? Se eu usar como estimativa de erro 0,5%, se eu usar uma estimativa de erro, né, 0,5%, então eu só vou parar quando o meu erro aproximado, o erro aproximado já em módulo, né, for menor que a minha estimativa de erro, ou erro especificado, e se eu fizer o erro especificado igual a 0,5%, tá? Na iteração 6, tá? Na iteração 6,
eu chego na raiz, iteração 6, tá? Eu chego em XR 2.80 81 com erro aproximado de 0,40%. Certo? Só por curiosidade, vamos dar uma olhadinha quanto que foi o erro. Quanto que foi o erro no caso da abscessão, tá? Então, eu vou dar uma olhada aqui. Só para a gente dar uma olhada no caso da abscessão. A gente tinha visto na videoaula passada. Tá aqui. Nós chegamos a um erro abaixo de 0,5 na iteração 8. Tá vendo? 8 iterações. E agora nós conseguimos com 6 iterações. Para esse caso, que a função, apesar de ser cúbica, mas a gente está numa região, note que a gente está procurando entre 2 e 4. Né? Entre 2 e 4. Aqui, ó. Entre 2 e 4, né? Então aqui, agora fazendo aqui meio sem muita precisão mesmo, né? Tudo bem, a função ela tem uma certa irregularidade, mas note que o eixo x está aqui, né? Ela tem uma certa irregularidade, mas a aproximação linear funcionou relativamente bem, né? A gente teve que ir buscando, né, até chegar próximo à solução. Então, foi um pouco mais rápido que o método da abscessão, o método da posição falsa, tá? Mas como eu falei para vocês, nem sempre o resultado é mais rápido. Se a função for muito irregular, o método da abscessão pode ser mais rápido que o método da posição falsa. Bom, pessoal, obrigado.